Qual é o papel do ser humano em relação à criação? Qual é o lugar do ser humano em relação à criação? Essa é uma pergunta fundamental para a humanidade e para nós cristãos também. Durante muito tempo se utilizou o texto de Gênesis 1 para afirmar uma dominação do ser humano sobre a natureza. O texto dizia: Deus dá um mandato ao ser humano que tem que dominar e submeter todas essas criaturas. E isso foi utilizado como desculpa para que o ser humano, através de empreendimentos poderosos, destruísse a natureza, as árvores, a água, o solo, os animais, dizendo que ele era o reizinho da criação e que, portanto, toda a criação nem era mais criação, era um monte de recursos naturais, podiam ser usados à vontade pelo ser humano. Hoje, uma leitura humana e teológica mostra os limites dessa interpretação. Porque nós precisamos ler o texto de Gênesis conjuntamente, Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1 é um texto belíssimo, poético, que distribui o processo da criação em 6 dias, culminando com o sábado, que é a grande festa da criação. Hoje os exegetas estão mostrando que Deus não criou o mundo em 6 dias, como os criacionistas estão querendo mostrar. É só uma figura poética e simbólica. E os autores de Gênesis 1 tinham uma preocupação também, que era libertar o povo de um medo, de uma submissão das forças da natureza. Por isso se diz que o ser humano está ligado às outras criaturas, depende dela e tem que tomar conta delas, não ter submetido a elas. E também o verbo hebraico é muito interessante, porque é o verbo parecido com apacentar. Então, não é dominar no sentido de pisar, mas é no sentido de reger, ser um gestor, tomar conta, organizar. Já o texto de Gênesis 2 é completamente diferente. Ele não fala nada de 7 dias, fala que Deus criou o mundo e estava vazio. E aí coloca lá o ser humano num jardim depois. Para ele, olha que interessante, gente, cultivar e cuidar do jardim. E Gênesis 2 ainda diz que nós, seres humanos, somos criados do barro da terra, ou seja, nós temos a mesma composição de base de todos os outros seres. Nós fazemos parte de uma grande teia da vida. E a gente recebe de Deus não um mandato de dominar, de submeter, mas de cultivar e de proteger. Então, a gente conjuga as duas coisas. É verdade que as civilizações, à medida que avançaram, ocuparam os espaços que antes eram dos bichos, das plantas, dos animais. De outro lado, o ser humano precisa fazer isso cada vez mais, numa relação harmoniosa, porque isso fará bem para nós e também para a continuidade da vida do nosso planeta. Papa Francisco, ao refletir sobre essas duas narrações de Gênesis 1 e 2, ele fala: essas narrações nos mostram que há uma corresponsabilidade, uma relação recíproca entre o ser humano e toda a criação. Que isso alimente a nossa espiritualidade e a nossa prática.